Boa tarde, meu amado Brasil. Hoje é o programa número 20 do amor sobrenatural de Deus. Eu quero recordar, como todos os dias, marcar o sininho da campainha preta, que diz todos os programas. Vocês vão receber avisos imediatamente quando subamos os programas. Nós gravamos todos os dias, por a graça de Deus, em português, em inglês, mas em espanhol. Hoje é um programa diferente, que o Espírito Santo, pouco a pouco, leva-nos de sua mão em tudo o que o Espírito Santo quer fazer de nós no processo da relação interpessoal. E hoje o título é incrivelmente, inimaginavelmente fora do comum. O título é Falar de Deus ou ter a Deus. E a diferença de todos os programas, e eu sempre, e quero estabelecer hoje, que quando o Espírito Santo fala, fala. E eu sempre, em todos os programas, eu quero dizer a meus irmãos, a minhas irmãs, que a primeira pessoa, estas são mensagens também para mim, são mensagens onde eu sou testemunho, e mais em este que eu posso falar das minhas experiências interpessoais com Deus, desde uma perspectiva completamente diferente, real, uma perspectiva, como falávamos ontem, que tira-me daquele encasilhamento feito por o homem, daquele encasilhamento feito por nós mesmos, porque nós mesmos temos a percepção, porque isto é muito importante, e aqui vem o enganamento do diabo em nosso redor. A percepção nossa é muito clara dentro da nossa carne. É muito clara porque eu sentia-lo assim. Eu posso falar por mim. Era uma percepção completamente distorcionada da realidade. Nós, em nossa carne, temos uma percepção de um Deus bondadoso, de um Deus amoroso, de um Deus misericordioso e de um Deus com uma paciência inimaginável. E isso não é mentira. Isso é assim. Mas quando Deus abre-te e possas experimentar detalhadamente em tua carne, em tua essência, em aquilo que está dentro de ti,
dentro de você, dentro de nós, particularmente, porque minha estrutura na carne não é igual que a sua, e a sua não é igual que a minha. Como falávamos ontem, o conceito está forjado basicamente de tudo isto que a vida, as experiências, as situações particulares em cada um de nós ha forjado. Essa estrutura de pecado, essa estrutura de agir na carne, diferente um de outro. Há um pecado que é um pecado original, que é o pecado do mundo, que é o pecado da mentira, que eu não, hasta que não conhecia a Deus espiritualmente, ao receber o Espírito Santo, uno não tem a percepção do que representa o pecado per se para Deus. Deus não tem valor de pecado enquanto ao tipo de pecado. Para Deus, em sua deidade, em sua santidade, em lo que é Deus, o pecado é pecado. Para Deus, mentir com premeditação e alevosía é o mesmo pecado que matar. Fazer ações que nós fazíamos com intenção de benefício próprio, fazendo dano a outros, com mentira, com inveja, resultando o dano do nosso próximo, é o mesmo pecado. Quando você recebe a unção, a graça do Espírito Santo, então você vai entendendo esta frase. O que é falar de Deus e o que é ter a Deus. São duas coisas muito, muito diferentes. Porque falar a Deus e falar de Deus sem conhecer a Deus é falar por ouvido. Você sabe por ouvido que Venécia é uma cidade que está rodeada de água e que é muito bonita. E por fotos. Mas quando você está em Venécia, você pode perceber a essência, a beleza de Venécia. Pongo Venécia como exemplo porque era a que passava comigo. Igual Paris, igual Mônaco, assim por assim. Igual Dubai, você põe o exemplo. Aqueles que gostam a montanha, o Monte Everest, aqueles que gostam a selva, a Catarata de Iguaçu, em Brasil, isto é nome. A essência de falar por ouvido e falar por conhecimento e sentimento são duas coisas muito diferentes. E eu dou este exemplo porque é um exemplo que nós, nossa carne, podemos
extrapolar, entender tranquilamente do que o Espírito Santo está nos a revelar aqui. Quando você, e vamos ir experimentando e falando detenidamente e cuidadosamente dos exemplos reais que eu posso falar como primeira pessoa, que posso falar como testemunho dessa experiência sobrenatural de ter a Deus. A mim passava-me, porque nossa atitude é forjada por a caída do mundo, dentro de um mundo onde a competição por um materialismo, onde a competição por a vaidade, onde a competição por a futilidade preestabelece em nós precisamente tratar de viver uma vida completamente vazia. Digo-lo hoje porque posso ter comparação em mim. Quando eu acercava-me a uma pessoa, o mesmo instinto na carne e na vaidade e futilidade é a mesma situação perfeita de tua parentela, em tua família, porque são maldições heredadas de gerações em gerações, onde é mais importante medir-te por o êxito que você ha tido na vida economicamente, sem medir-te por lo que você vale como pessoa. É mais fácil olhar o que você tem e fazer a vista gorda, tornar a cara de que foi que você fez para chegar a ter o que você tem. Dar valor ao materialismo e não dar valor à essência do coração e alma dessa pessoa. Eu era um desses, que eu dava valor e media a gente por lo que haviam feito em suas vidas economicamente. Eu tinha, e vou dar um exemplo, eu tinha e tenho, é um bom amigo meu, multimilionário. Cada vez que temos tempo, compartilhamos juntos. Agora é diferente, porque agora o que eu vou tratar é de ensinar-lhe a verdade, porque eu quero que ele seja salvo. E é meu amigo e tudo. Tem muito, mais de 200 milhões de dólares. E eu admirava-lhe a ele por as relações que tinha, por o exitoso que era. Mas dentro de mim, eu não fazia um negócio com ele nem louco. Por quê? Porque eu sabia
que não me vai tratar bem. Quando você vai recebendo o Espírito Santo, você vai dar-se conta da essência que Deus põe em você, que é a essência do Espírito Santo vivendo em você. Quando você recebe esse fogo, você vai entendendo e o Espírito Santo vai ponendo em você que você primeiro dê valor a Deus. E a dar valor a Deus em sua essência espiritual, de coração e de alma. O que Deus vai fazer a diferença em você. A essência moral vai ser o mais importante para você. O Espírito Santo vai ensinar-lhe com a madurez espiritual e o discernimento espiritual em que você sustentar seus valores. E vou lhe dar um exemplo. Eu disse-lhe que eu era daqueles que valorizavam a gente por lo que eles tinham. Aún as sabendas que muitas coisas eram faladas, não eram verdade, porque isso é parte do jogo da mentira deste mundo. A gente fala do muito que você fala, é do mais muito que você adolece, que você não tem. E eu, quando falava e via a pessoa, eu valorava a pessoa por lo que havia feito em sua vida. Não mirava as outras coisas. É uma parte do pecado original. É uma parte da podredumbre da carne. Quando você recebe o Espírito Santo, quando você começa a viver e a desfrutar a essência do Deus real, Deus começa a tirar de você a percepção carnal e a revelar e pôr em você o que é importante para Deus. Porque isso que é importante para Deus vão ser as bases de você falar, pensar e accionar. Recorde, falar, pensar e accionar. Quando o Espírito Santo faz presença, que é o mesmo Deus, fazendo realmente presença em seu coração, você cambia. Se você não sente seus cambios, meu amigo, você está falando de Deus. Mas você não tem a Deus. Eu posso dizê-lo por mim, como testemunho. Quando Deus vai dar-te esse discernimento, onde para mim hoje o que importa é a essência do valor do coração dessa pessoa. O mais bonito, o mais precioso, que essa mesma essência Deus vai desenvolvendo em você o discernimento do Espírito Santo. Por isso você entende que há religiosos que você pode falar do que queira e vão a seguir cegos. Por quê? Porque não têm o Espírito Santo. A ter o Espírito Santo, não ter o Espírito Santo, são os mesmos fariseus que crucificaram a Cristo.
os mesmos. Não há diferença. Eles entendem que as regras feitas por homem, que fazer um ritual é importante para Deus. E amanhã esperem o programa que vem, que é muito mais duro. Muito mais duro. Porque o Espírito Santo está a falar do que vem. E como vem. E, meus irmãos, este ano vamos a começar a ver. Quando o Espírito Santo prepara-te nas bases do que é Deus em sua essência e do que é Deus em você, porque primeiro para você dar a outros, Deus vale dar a você. Você não pode dar o que não tem. Quando Deus tira as vestiduras de orgulho, da futilidade, de vaidade, de mentira, de inveja, Deus deposita como Ele está em você, você está a receber cambios. Não há maior sinal que ver os cambios. Olvide-se de que diz que tem Deus. Se não cambiam, não tem Deus. Isso não é verdade. Porque Deus é cambio. Deus é verdade. Aqueles que têm que ver milagros para crer em Deus, não têm a Deus. Aqueles que creem que fazendo obras e tendo um coração podrido vão se salvar, não têm a Deus. Isso é mentira. Agora você entende. Aqueles que vão todos os domingos à missa, ao serviço, muito bonito, muito bom posto, estão exatamente uma hora fazendo a atuação de santos, mas quando saem, mostram o que verdade são. Já entendem o que é falar de Deus e ter a Deus? Duas coisas muito diferentes. Quando você é confrontado em essência real do que é Deus, você cambia. Porque o Espírito Santo faz-te cambiar. Porque as prioridades em sua vida cambiam. Porque sua prioridade é Deus. Agora você entende porque Deus ensina-nos que Deus primeiro em todas as coisas e tudo demais será añadido. Porque tendo a Deus em seu coração como fogo, como a base do Espírito Santo, Deus morando em seu coração, você não vai pecar. Vai cair na carne, porque somos carne. Mas Deus vai, ontem falamos disso, vai estar aí transformando, deixando que muitas situações sucedam em sua vida, para que você possa experimentar os cambios em um processo de maduração espiritual. Deus leva-nos a níveis espirituais. Deus faz em nós transformações incríveis. Quando eu falava ahorita da transformação no que é importante para mim, que é Deus, os valores de Deus, as ensinanças de Deus, o entender que eu fui criado para obedecer e para caminhar
sem questionar, em completo agradecimento de cada uma das situações da minha vida, sabendo, porque o Espírito Santo põe em mim, que o resultado final em cada processo é uma vitória. Por quê? Porque a promessa de Deus básica é: eu quero vossos bem, eu não quero vosso mal. Entendendo isso, entendendo que nossas vidas já não são regidas por o mundo e por a carne, senão por nosso Pai. Deus leva-nos a mão, estamos vivendo por fé na seguridade, do que é ter a Deus. Deus vai te cambiando na percepção e nos conceitos morais básicos do que é Deus. Você quer o que quer Deus. Você atua o que quer Deus. Você pensa o que quer Deus. Você fala o que é Deus. O que quer Deus. E você atua com fatos. Em quê? Em a maturidade espiritual, em a templança, em o domínio próprio e no silêncio. Nós, dentro de nossa carnalidade, somos uns louros incríveis. Falamos. Quando você tem a Deus, se acabou isso. Essa primeira sinal de que o Espírito Santo está a morar em você. A paz, a calma. O discernimento é na sabedoria do Espírito Santo, não no falar, blá, 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 blá. Não. Calar-se. Deixar e entender que quando você fala em qualquer situação, que quando você fala em uma situação que o mundo expõe-lo para contendas, o Espírito Santo em você diz-lhe: cala. Mientras tu calas, eu falo. Porque mientras você cala, aqueles que falam, que gritam, que tratam de ensinar o que não é verdade, ficam mal. E não contra você, contra Deus. Agora lembra-se porque Deus ensina-nos. Não importe o que pensam de você. Importe-se do que eu sei de você. Que sou seu Pai. Que sou o Deus justo. Que sou o eu sou. O princípio e o fim. Alfa e Ômega. Neste processo, Deus ensinou-me algo precioso. Com a mansedumbre, ficar manso, não falar, deixar. Você pode estar em qualquer reunião. Ouça, cale. Por quê? Porque tem que ter a certeza que quando você vai abrir a boca é porque o Espírito Santo é que vai falar por você. E quando você abre a boca,
é o Espírito Santo que está falando em você e chegando aos corações daqueles inconversos, daqueles impíos, daqueles fúteis, daqueles que não conhecem a Deus, ou que dizem conhecê-lo e não o conhecem. O Espírito Santo que fala em seu silêncio. Essa é uma das primeiras sinais de que você tem a Deus. Você vê os cambios, não tem que dizer nada nem falar. O que tem a Deus de coração não necessita falar. Porque Deus mesmo mostra ao mundo que Ele está em você. Você não necessita dizer nada. Porque esse é o propósito de Deus em sua vida, em minha vida. Que nossas ações, nossos pensamentos, nossa verbalização mostre a Deus, não fale de Deus. Porque Deus encarga-se em você mostrar que Ele está em você e que você brilha para dar honra e glória a Deus. Uma das coisas que Deus ha ensinado-me neste processo é ter o discernimento de saber que eu estou com gente que se riem em minha cara, mas que eu sei que não gostam de mim. O Espírito me disse. Mesmo o Espírito Santo revela-te. Essa pessoa não gosta de ti. Essa pessoa, isto ou aquilo. O Espírito revela-te. Mas revela-te para quê? Para que deixes que o Espírito Santo atue, fale, obre por ti. E digo-lhe em qualquer situação. Em gente que você pensaria que são sua gente. Eu sei quando eu sou invejado, odiado, invejado hasta mais não poder e não querido. As palavras são reveladas em meu coração para que deixar que o Espírito Santo obre em cada situação onde eu vejo e me enfrento. Quando você não tem interação já com esse tipo de gente que já o Espírito Santo revela que não são sua gente, que não são gente que tem a Deus, você vai apartando-se. Recorda-se em vários programas atrás que o Espírito Santo falava que antes você ia a lugares que agora você vai com o Espírito Santo e não se sente bem. É o mesmo. O câmbio é completo. Por quê? Porque sua essência é Deus. Seu centro de vida é Deus. Sua realidade de vida é Deus. E Deus vai pôr em você nova gente onde vai a valorizar a obra de Deus em você, onde não vai dar valor a você nas perspectivas pecaminosas e de carne que estão no coração dessa gente. É gente que vai dar-lhe valor a você, porque é gente que tem o mesmo valor em Deus, que Deus está em eles igual que está em você.
E esses grupos é o mesmo grupo de gente que Deus vai preparar para a sua obra. Porque você, igual que eu, temos uma lavoura aqui na terra. É parte da preparação do espírito e da alma em Deus. Para quando nós temos o último dia e vamos lá, Deus diz: foste escolhido. Por quê? Porque metam-se isto na cabeça, meus irmãos. Os impíos, os que se creem que as religiões salvam, os dogmas e doutrinas, não vai entrar ao céu aquele que não esteja listo, aquele que não tenha vestiduras de Deus, que não esteja preparado para as bodas do Cordeiro. Leia em Apocalipse 19, em Revelações 19. Amanhã o Espírito Santo vai falar forte, forte. Nem sequer pense que Deus ouça corações vazios, quebrados, podridos, seu nome. Tudo o contrário. Esses serão tirados mais rápido ao fogo. Porque não só quiseram obedecer a Deus, deram-lhe mais valor a religiões, ritualismos que é o mesmo Deus, a essência de Deus. Sabendo-lo. Porque aquela pessoa que diz ter a Deus e sabe claramente que Deus detesta a mentira e mente, como um exemplo, não? Não é ter a Deus, é faltar o respeito de Deus. Não tem o Espírito Santo. Ponto. Não tem. Uma das coisas que eu aprendido, eu quero que todo mundo se salve. Porque eu quero que se salve todo mundo. Eu amo a todo mundo por igual, hein? Eu não tenho predilecto, o meu predilecto é Deus. E com o amor de Deus, de Cristo, eu amo a todo mundo. Igual. Mas he aprendido não desperdiçar meu tempo, o tempo que Deus nos dá nesta terra para glorificar seu nome, com gente que não quer ser salva. Não perda seu tempo. Deixe. Porque é o Espírito Santo que faz a labor, não é você. Isso é o mais importante. É o Espírito Santo que faz a labor em sua vida. Porque já a sua vida não é sua. Já a sua vida você entregou-la a Deus. E como tal, você em completa obediência, submissão, você caminha por fé e segurança dos resultados que Deus vai fazer em sua vida. É tão fácil, meus irmãos. É tão fácil. Quando você recebe o Espírito Santo, é tão bonito, tão precioso ver como nosso Pai desenvolve, interatua conosco em coisas pequenas, mas que você vê os resultados grandes. Esse é Deus.
esse é o Deus que eu conheço. Quando eu tenho meus filhos, uma das coisas que vou fazer é desfrutar com eles. Não falar de Deus, não. Ensinar-lhe a Deus em mim, em sua mãe. Ensinar-lhe a Deus em eles. Ensinar-lhe a Deus desde pequenos que Deus está em eles, que Deus mora em eles e que Deus dirige a vida deles. Eu só posso dizer, irmãos, que vocês vão lembrar-se de cada palavra dita aqui, com alegria, com agradecimento a Deus. E no sentido, Pai, graças, Pai, por resgatar-me, por fazer que o Espírito Santo me convencesse da verdade. Porque já sei que a verdade fez-me livre. Deus abençoe, irmãos. A paz do Senhor esteja com vocês. E recordem, busquem a Deus mientras pode ser buscado. Ele não se vai. Ele pode mandar-te chamar, que é diferente. Tens tu mundo arreglado com Deus? Pensa nisso. Com o amor de Deus, com o amor de Cristo, com o amor do Espírito Santo, digo-te, Deus te abençoe. Boa tarde.